Amélia para um sítio, para ela ser recebida lá, ele disse que ela tinha engravidado de um homem casado, né? Aí ela foi com essa desculpa, não quis assumir que a criança era dele. Ele vivia de aparências. Ele era padre e ele não podia deixar um escândalo desse um sítio. Ah, tá. O bebê, tá, outra história. Sim, então ele vivia de aparências. Então tem a questão da mentira aí. Ele mentiu sobre os pretextos dela ir lá para aquele sítio. Tá bom? Aí ela morreu no parto. Ela já estava muito doente por culpa dele. Muita pressão na cabeça. Ele pegou a criança. Por culpa dele. Ela sofreu estresse por causa dele, né? Daí ela teve a criança, ele levou a criança para uma parteira clandestina, que tinha fama de matar os meninos, para ganhar o dinheiro da pensão deles. Entendeu? E mesmo assim ele entregou. Então ele foi culpado também pelo assassinato do bebê. Exatamente. O assassinato do bebê e a morte dela, não o assassinato dela. Então esse é o crime do Padre Amaro. Ela perdeu o bebê devido ao estresse. Isso. Ela sofreu muita pressão. Aí ela morreu no parto. Foi. Teve complicações no parto. Mas o bebê já não estava... Não. O bebê nasceu vivo. Outra coisa, gente, o Padre Amaro não é só o Amaro, não é um personagem qualquer. Ele é um padre, então ele representa uma instituição. Que instituição é essa? Igreja. A igreja? Que igreja? Católica. É por isso que a igreja proibiu a leitura do romance, porque o crime do Padre Amaro não é só de um cara chamado Amaro, é o crime da própria igreja. Sabe lá por quê? Se foi um padre que teve desejo por uma menina e acabou indo pelo caminho errado, ou se os padres deveriam ter mulheres ou não. É uma questão que até agora não foi resolvida. Mas de uma forma ou de outra o autor quis criticar isso, a posição da igreja. Tá bom? Para ele a igreja teria sido a culpada pela morte da Amélia, e não só o Amaro como indivíduo. Ok? Alguma dúvida? Não. Quantos minutos? 9? Tá. Próxima pergunta. Personagens e características. Isso, vem os aspectos estruturais da obra. Primeiro ponto são personagens e características. Aí nós temos, primeiro personagem, o Padre Amaro. Vou colocar o nome dos personagens aqui. Tem o Padre Amaro, tem a Amélia, a mãe da Amélia, que é a senhora Joaneira. Senhora Joaneira. Tem a Marquesa, que cuidou do Padre Amaro na infância. Marquesa é o nome. A Marquesa, só trata por Marquesa. A filha dessa Marquesa, que é a Condessa de Ribamar. O Cônego Dias, que é o amante da... Para quem não sabe, cônego é alguém que meio que administra os padres ali. É um padre que está acima dos outros padres, tá bom? O noivo da Amélia, que é o João Eduardo. Cônego Dias. A Condessa é a filha da Marquesa que cuidou do Padre Amaro. O Cônego Dias, eu vou falar ainda, mas ele é tipo um padre. A Condessa é o quê? É filha da Marquesa. João Eduardo. Tu não tá chegando a TV não, né? Quer vir pra frente não? A Marquesa cuidou do... Tem a Dionísia. Isso, mas eu vou falar o resumo da obra ainda. João é o noivo, né? Isso. Tem o tio Esguelhas. Tá dando pra ver aí? Saúde. Obrigada. Foi um belo espírito. Tem a Antônia, filha do tio Esguelhas, mais conhecida como Totó. Esguelhas. E a Carlota, que é a parteira. Agora vamos às características. Padre Amaro, como vocês descreveriam Padre Amaro, de acordo com o que eu falei? Ele é frio, calculista, diga, meu querido. Ele tem algumas coisas bem sádicas mesmo. Características psicológicas. Ele é cínico. Cínico está dentro de calculista. Sedutor, né? Mentiroso. Insensível, frio. A Amélia é aquela menina jovem, imatura,
ela é volúvel, quer dizer, a Maria vai com as outras, o que disserem para ela que é bom, ela acredita. Volúvel, né? Volúvel. Inocente? Não, ela não é inocente. Ela é imatura, é diferente. Ela é jovem, né? Ela se deixa levar. Tá bom? Ela também é beata. Isso aqui era usado por essa de Queiroz como uma espécie de defeito. A beata era aquela mulher extremamente apegada à religião, que ela não conseguia... Sabrina, para de ver as lentes, faz mal, tá bom? Ela não conseguia avaliar as coisas com clareza. Ela se deixava envolver demais pela religião e não era muito crítica, se é que vocês entendem. Tá bom? É nesse sentido. Aí ele tá gritando. Ela era filha única da senhora Joaneira, então era mimada, assim. Mas aí ele tá criticando de novo a igreja. Também. Ele sempre critica a religião aí. Tá bom? Outro detalhe, eu esqueci o... Juliana. Outro detalhe, Juliana, é que a Amélia, além de ser mimada por ser filha única, ela não tem nenhum referencial masculino. O pai dela morreu, ela era muito jovem. Ela é criada só pela mãe. E a mãe também tem um problema. Além da mãe ser beata, não basta ela ser beata, ela também tem atrações por padre. Tem atração por padre. A senhora Joaneira, é amante do cônego Dias, que é o chefe dos padres. Ela tem esse pequeno probleminha aí também. Essa beata influenciou ela? O fato dela ser beata, sim, porque a gente usa beata no seguinte sentido, para essa de Queiroz. A beata é aquela mulher que tem tal adoração pelo padre que ela acha que se ela tiver alguma relação íntima com o padre, ela vai alcançar a salvação. Isso estraga tudo. Não. Não, era uma classe média para baixo. A Marquesa foi a mulher que criou o Amaro. Era uma mulher rica, diga. Era uma mulher rica, mas ela não tinha muita firmeza para criar o Amaro. Então ele acabou se tornando um menino apegado demais às mulheres. E isso fez com que no futuro ele fosse um rapaz sedutor. Por exemplo, a Marquesa deixava ele sozinho com as criadas da casa. Então ele ouvia a fofoquinha das criadas, ele ficava agarrado nas saias dela, ele se tornou libidinoso. Sabe o que é libidinoso? Libido alto. Oi? Libido alto. Exatamente, libido alta. Quer dizer, ele só pensava em sexo quando via uma mulher. Ele não via a mulher com outra, a partir de outra visão. Então ele teve uma criação meio complicada por parte da Marquesa. Ela não soube criar ele direito. Sem contar que ela dava tudo que ele queria, né? Exatamente. Era rica e não tinha filhos homens. Aí vem a Condessa de Ribamar, que é a filha da Marquesa. A Condessa de Ribamar não tem muita importância não, é aquela personagem secundária, tá bom? Ela só aparece porque o Amaro, depois que se torna padre, por insistência da Marquesa, inclusive, ele se torna padre e ele vai para uma cidade chamada Feirão. Vou colocar aqui a cidade de Feirão, que está no espaço. Ele vai para uma capela para essa cidade chamada Feirão. E é uma cidade muito pequena. Ele não gostou da vida de lá, não tem muitas mulheres bonitas na igreja, segundo ele. Então ele intercede aqui com a Condessa de Ribamar e pede para ela, que é uma mulher que tem influência, para ela mandar ele para uma cidade melhor. E ela manda. Ela manda o Amaro para a cidade de Leixões. Perdão, Leiria. Estou misturando Feirão com Leiria, desculpa. Na cidade de Leiria que ele encontra a Amélia. Diga. O espaço são os lugares onde a história se desenrola. A Condessa é a única irmã dele? Ela não é irmã, porque ele foi adotado pela Marquesa. Ela é a filha legítima da Marquesa. Mas só É ela irmã única? dele. Hã? Só ela de filha. Não, ela tem outras filhas que não só são mencionadas na história, mas não são personagens. Ela é irmã dele, então. Irmã de criação. É. Tá bom? Então ela não tem muita importância não. O cônego Dias é uma espécie de chefe dos padres, né? Tudo que os padres fazem é determinado por ele. Só que ele também é mau caráter, porque ele tem um caso com a senhora Joaneira.
Ele seria um bicho. Não, ele está abaixo do bispo. Abaixo do bispo. Ele organiza aquela paróquia ali. Mau caráter. Ele também é mau caráter porque ele tem um caso com a senhora Joaneira e ele é interesseiro também. Tá? Ele é interesseiro. Além de interesseiro, ele é hipócrita, porque ele fica jogando aos quatro ventos como um padre deve se comportar, mas ele não se comporta. Ele não é exatamente um modelo de virtude, né? Só mantém as aparências também. Só mantém as aparências, como quase todo mundo aqui. Acho que o único que não mantém as aparências é o João Eduardo. João Eduardo é a única personagem desse livro que mantém o seu caráter intacto. Ele é o noivo da Amélia e ele é rejeitado por ela por causa do Amaro. Ela se apaixona pelo Amaro e não quer mais saber do noivo. Que é aquele cara, aquele herói romântico sem força, sem graça, sabe? Ele ama demais a Amélia, mas ele é submisso a ela. Ele é servo dela. E ela acaba enjoando disso, que a mulher não gosta de homem assim não, tá? Só pra avisar, tá, meninas? Não gosta não, tá bom? Mulher de bandido, né? Rico? Hã? Não. Ele é um trabalhador comum. Ele é jornalista. É jornalista. Ele é um dos poucos personagens de bem caráter. Deixa eu ver se tem mais alguém. Talvez o tio Esguelhas, mas ele não tem. Tá, a Dionísia, ela é a famosa alcoviteira. Dionísia é a famosa alcoviteira. O que é alcoviteira? Já ouviram falar? Ah, eu sabia. Alcoviteira. Alcoviteira. É a A parteira? voz está falhando. Não, a Dionísia, ela é empregada do Amaro. É empregada do Amaro. Ela, quando descobre que a Amélia está saindo com o Amaro, em vez de criticar, ela ajuda os dois a terem encontros sexuais. Tá? Como ele é um padre, ele tem algum status para ela. Ela é pobre, é ignorante, então ela vê o Amaro como uma espécie de herói. Não importa o que ele faça. Tá bom? O tio Esguelhas, esqueci a profissão. Diga. Alcoviteira, ah sim, o sentido da palavra, né? Alcoviteira é aquela mulher que arma encontros. Por exemplo, tu tá afim do Vinícius, né? Vinícius? Tu está afim do Vinícius, aí tu pede ajuda da Yasmin pra marcar um encontro entre vocês dois. A Yasmin é uma alcoviteira. Tá, mas nesse sentido era pior, porque a tipo aquele site de alcoviteira não relacionamento. importava quem eram as pessoas, ela armava encontro mesmo em troca de benefícios. É tipo aquele site de relacionamento. É quase como uma cafetina. Só que a cafetina é lida com prostitutas, a alcoviteira não necessariamente. Com encontros, ela não sabe no que vai dar, mas ela ajuda. Não, a fugir não. Ela ajuda o Amaro e a Amélia a se encontrarem na casa dele. O tio Esguelhas é o cineiro. O tio Esguelhas é o cineiro. O que é um cineiro? Ele balança o sino da igreja de hora em hora, para marcar as horas. Tá bom? Ele trabalha na igreja. Que importância ele tem na história? Vamos ver lá no resumo, tá bom? Vamos ver lá no resumo. Tan, tan, tan. A filha dele é a Antônia, mais conhecida como Totó. Gente, a Totó, além de ser pobre, por ser filha do cineiro, além de ser pobre, a bichinha é paralítica. Ela é pobre, ela é paralítica. Além de paralítica, é gaga. Ela é pobre, ela é paralítica, ela tem nome de cachorro. E é gaga. E é gaga. É gaga. A Totó, ela tem um ressentimento muito grande com a Amélia porque ela criou uma atração pelo Padre Amaro. E ela sabe, depois eu vou dizer por quê, ela sabe que a Amélia tem um caso com ele e morre de ciúmes da Amélia por causa disso. E ela é dedo duro, tá? Ela que conta pro cônego Dias que ela tem um caso com a Amaro. Tá bom? Depois eu vou contar o que eles têm a ver com a história. A Carlota é a parteira clandestina. Ela é conhecida na gíria de Portugal como Papa Anjo. Papa Anjo não tem nada a ver com o nosso Papa Anjo aqui no Brasil. Papa Anjo lá significa aquela mulher, a parteira que ela pega
crianças que não seriam bem-vindas na sociedade, tipo bastardos, ou então casos como esses, filhos de casais que não deveriam ocorrer. Ela pega essas crianças e cria essas crianças na casa dela, em troca ela ganha uma espécie de pensão semanal para ficar com essas crianças e nunca revelar quem são os pais dela. E ela faz isso. Acontece que ela é papa-anjo porque ela mata as crianças e continua recebendo dinheiro por elas. Entenderam? Mas o Papa Anjo aqui. Matar anjo. Ah, não. Aqui significa ficar com gente mais nova, né? Muito mais nova. Tipo, tu namorar com um cara de 40 anos. Eu namorar com um menino de 13, entendeu? Mas eu tenho 23, tá? Olha lá, pelo amor de Deus. Tá bom? Pegar novinha, tá? No seu caso, a novinha seria uma menina de 7 anos, tá? Não faça isso, tá bom? Então, parou aqui.